Olá, te convido para mergulhar no mundo da cerâmica, aqui no canal, comigo, Flávia Pircher, ceramista, e hoje eu vou te mostrar como fazer uma manteigueira francesa sem ficar penando e quebrando a cabeça em relação às medidas, como fazer com que ela dê esse encaixe certinho. Bem-vindos ao canal. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Eu recebo bastante questionamento sobre como fazer essas medidas para dar esse encaixe certinho, mas em especial esse vídeo vai para a Luciana, que eu conheci pessoalmente depois de muito tempo de contato online, num workshop que eu dei em Videiras, no Rio de Janeiro, a convite da Zaide. Então, Lu, aqui vai, atendendo o seu pedido muito carinhosamente, a dica de como fazer uma manteigueira francesa. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda como que eu faço as medidas. Eu tenho duas partes. Eu tenho a medida interna e a medida externa de cada uma dessas partes. Na parte que vai dentro da manteigueira, eu tenho o corpo, que é o cilindro, e a base. Então, eu vou ter que fazer a medição de todas essas partes, pensando o seguinte, que quando eu encaixar a manteigueira aqui, esse corpo tem que caber aqui dentro, na medida interna, e a altura tem que ser um pouquinho menor do que a altura interna, de modo que a hora que eu encaixo, não vai grudar a queima de esmalte aqui embaixo. E também você tem que considerar que a sua argila vai ter uma retração. Isso é muito importante que você conheça a retração da sua argila. Se você ainda não entendeu muito bem o que eu estou falando, volta no meu vídeo sobre como calcular a medida de peça, em que eu explico direitinho sobre como fazer o teste de retração da sua argila e como fazer o cálculo de quanto você deve modelar para saber até a queima final quanto a sua peça vai ter. Então, com o auxílio de uma régua, você vai medir a peça final que você quer que ela tenha. Se você não tem a peça pronta para você medir, você pode desenhar e colocar a medida que você deseja. Eu sempre calculo a medida por fora. Eu só quero que você entenda como eu meço. Aqui por fora, aqui, e por isso eu tenho a minha régua cortada aqui para dar exatamente no zero, porque às vezes as réguas quando a gente compra, elas têm aquele espacinho aqui, aí ia dar diferença. Então eu cortei para dar exatamente a altura da parte de fora. A parte de dentro eu também vou considerar primeiro o cilindro medindo por fora, não por dentro. Olha, por dentro eu mediria assim, certo? Não, eu quero medir por fora, tá? A altura. E eu vou medir também aqui, certo? Considerando que essa peça, ela está finalizada, é o tamanho da peça que eu quero para colocar na mesa. Isso daqui vai caber uma porção, metade da porção de manteiga que a gente compra no pote. Isso aqui é para uma mesa de um casal. Se eu quisesse para a mesa de uma família com mais pessoas, aí eu tenho uma manteigueira um pouquinho maior, ok? Bom, então nós vamos fazer juntos aqui um tipo ficha técnica da peça que nós vamos construir. Vamos lá, a nossa peça é uma manteigueira francesa. O modelo dela é muito importante, que é o do cilindro. E aí eu vou dar as informações mínimas necessárias, que são o tamanho. Eu trabalho aqui pelas minhas tabelas com tamanho PMG, então eu vou colocar que é o tamanho P, que eu sei que ela vai servir 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. A argila que eu uso é a branca ou a granito da Nova Farias, porque ambas apresentam a mesma retração, que é 20% de retração, numa temperatura de queima de 1240 até 1260 graus. Aí eu vou desenhar o modelo. Então, nessa manteigueira eu tenho duas partes, a parte de fora,
E a parte de dentro. Não precisa ficar com inveja da minha super capacidade de desenho, hein? Então, na parte de fora, nós temos a medida inicial, que é a medida que eu vou modelar a peça. Daí ela vai secar, vai queimar, ela vai retrair e vai dar uma medida final depois da última queima, que é a queima do esmalte quando a peça está pronta. Geralmente eu sei como que eu quero a peça pronta. No meu caso aqui, a minha peça vai ter entre 9,5 e 9,6 centímetros de diâmetro e ela vai ter uma altura de 5 centímetros. Então, vou lá naquele vídeo e vou ver que para 20% de retração, eu faço a conta, acrescento aqui os 20%, eu vou ter que eu preciso modelar a peça com 12 centímetros de diâmetro, para que depois de todas as retrações de secagem e queima, ela encolha para 9,5 ou 6, e eu tenho que modelar ela com 6,5 centímetros de altura. Essa é a parte de fora. Na parte de dentro, lembra que eu tenho duas medidas, certo? Eu tenho a medida primeiro aqui do corpo e eu tenho a medida da base. Então, eu vou escrever as duas do corpo, que é o cilindro, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a medida inicial do cilindro e a medida final do cilindro. Bom, esse cilindro tem que entrar dentro dessa parte de fora, concorda? Então, a medida final do diâmetro dele tem que ser menor do que 9,5, lembrando daquela folguinha. Então, eu vou colocar a medida final com 8 centímetros. Eu vou deixar 1,5 centímetro de folga, tá? De diâmetro. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou fazer a parte de fora da manteigueira. Essa parte de fora, ela vai ser modelada com 12 centímetros. E aí eu tenho que fazer a parte de dentro, que ela é assim, certo? Aqui são as paredes da parte de dentro e aqui é a tampa da parte de dentro que vai coincidir. Aqui. Eu tenho que fazer as paredes com uma folga, para ela ter esse joguinho, e com um espacinho aqui embaixo. Lembrando sempre que eu tenho a espessura da parede, né? Certo? Então, isso a gente tem que contabilizar. Se eu tenho 12 centímetros aqui, eu considero mais a espessura da parede e mais essa folguinha, essa parte que vem da parte de fora aqui até a parte de fora aqui, ela tem que ser bem menor que 12. Ela tem que ser menor que 12 para garantir que ela seja menor do que as duas paredes, menos e menor do que a folga. Ou seja, quando eu for modelar, se eu penso aqui 12 é a medida inicial e a medida final é 9,6. Se isso aqui depois de queimado vai ter 9,6, isso aqui depois de queimado tem que ser bem menor do que 9,6. Por isso eu escolhi 8. Tá aqui, 8 centímetros de diâmetro. Exatamente pelo motivo dela caber aqui dentro. Se ele finaliza com 8 centímetros de diâmetro,
eu fazendo a conta, ele tem que começar na medida inicial com 10. O mesmo pensamento eu vou ter para a altura. A altura também tem que contabilizar a espessura do fundo mais uma folga. Eu tenho 5 centímetros de altura aqui, então tem que ser menor do que 5. Eu coloquei aqui 3,5. 3,5 me dá 1,5 centímetro de folga de margem para descontar o fundo da peça mais a folguinha aqui. Então, se ela termina com 3,5, afinal, a inicial fazendo a conta é 4,5. Que conta? A conta que eu estou considerando que a minha argila tem 20% de retração. E a base? A base eu também tenho a medida inicial e eu tenho a medida final. Essa medida aqui da base, ela tem que coincidir, porque ela vai encaixar certinho aqui na tampa. Qual que é? 12 inicial, 9,6 final. E a espessura daqui da base é muito pouquinho. Eu coloquei 1,2 inicial de altura. E quando ela encolhe, ela vai para 1 ou às vezes até um pouquinho menos, dependendo do acabamento. Agora eu tenho as medidas para eu conseguir modelar a peça. A minha medida de modelagem é sempre a inicial, como eu começo a peça. Por quê? Porque o que importa é você entender que você vai pegar a argila que você está acostumado a trabalhar, vai queimar com o esmalte que você está acostumado, com a temperatura que você vai estar acostumado e você vai medir a retração dessa peça. Não importa a minha condição de queima, o que importa é a sua. Na minha condição de queima, eu identifiquei 20% de retração. De novo, se você não entende o que é isso, como é a retração, como fazer esse cálculo, é só você ir nesse vídeo que eu mostro como calcular o tamanho das peças, ok? Cada argila, cada produtor tem uma retração diferente e também vai influenciar a temperatura que você queima, o seu forno, seu esmalte, tudo isso vai diferenciar. Pode ser que retraia 18%, pode ser que retraia 14%, pode ser que retraia 20%. Então é importante você fazer essa identificação e anotar que essas medidas que eu estou trabalhando servem para essa manteigueira, desse modelo, dessa tipo de argila, nessa queima. E aí eu vou para a modelagem. No caso aqui, eu vou modelar especificamente no torno. Mas você que não torneia, pode fazer a mesma medida na técnica que você utiliza, acordelado, pinte ou placa. E assim, você vai fazer o seu modelo com a medida inicial, para que quando você termine de queimar, ele retraia e fique com a medida final. Esse é o conceito mais importante. Agora, vamos colocar a mão na massa. Para medir uma peça no torno, tem várias formas. Tem o graminho, que a gente coloca a pontinha aqui na base da peça, na medida da parede e na medida da tampa, é uma maneira. Tem o compasso simples, tem o compasso, ou caliper, que é duplo, que você tem 2 lados para medir, esse é o meu preferido. E tem também um outro compasso reto, e tem ainda o medidor de profundidade, que eu não uso e nem tenho para mostrar para vocês, mas eu tirei um print screen da loja, onde vocês podem encontrar todos esses materiais e pode experimentar para ver qual é a maneira que você melhor se adapta para fazer a sua medição no torno. Agora nós vamos cortar a argila e você deve estar se perguntando, mas qual é o peso? Quanto de argila eu vou utilizar? Isso é uma questão muito pessoal. O que acontece? Nós vamos tornear e cada um tem uma maneira de tornear. Tem gente que gosta de parede grossa, tem gente que gosta de parede fina. Quem gosta da peça mais fina vai usar menos argila. Quem tem mais prática vai rapidamente centralizar, vai desperdiçar menos argila na hora de subir e descer o monte. Quem precisa de um pouquinho mais de tempo para centralizar, vai gastar mais argila, então precisa colocar mais. Eu vou te falar o quanto eu uso. Para a parte de fora, 400 gramas, para a parte de dentro, 300 gramas, para chegar nessa peça no final. Entretanto,
O que eu sugiro para você fazer? Começa com 500 e 400 ou com um pouquinho mais, se você acha que você tem menos prática, e se permita errar, acertar, depois você pesa e vê se deu certinho a peça do jeito que você gosta, na espessura que você está acostumado a trabalhar. Isso é diferente da retração. Por quê? A retração da argila, considerando que você mantém a mesma temperatura de queima, ela vai ser sempre a mesma, porque a argila vai secar e vai encolher sempre do mesmo tanto. Então, isso era o mais importante de você entender. Então, depois de pesar, eu vou sovar bem a massa, porque a gente sabe que quanto melhor sovada ela tiver, mais fácil vai ser o meu trabalho no turno. Essa é a parte de dentro. Eu vou umedecer um pouquinho. Vou começar pela parte de fora. Já tô com todos os apetrechos aqui na minha frente, tudo que eu preciso, a régua, o compasso ou caliper, um cartãozinho, fio de corte, um balde de água, e aí eu começo a tornear. Mas antes eu queria mostrar para vocês como eu tô chique hoje, olha, de avental novo, das meninas, eu ganhei das meninas da Amassa, a Fernanda e a Ana, que eu conheci agora lá em Goiânia, que tô de modelito chique agora, figurino bacana. Então, bora tornear. Depois que tiver centralizado o monte, agora nós vamos deixar a base aqui na medida que você precisa. Então eu vou medir na régua, vou abrir o caliper aqui. Se você tem dúvida de qual lado é o certo, pensa o seguinte, pensa sempre numa bailarina, ó, pezinho da bailarina para fora, mãozinha da bailarina para dentro. Então eu vou colocar aqui na medida, vou fechar aqui a borboletinha, para deixar ele fixo. Eu vou abrir a minha base com os centímetros que eu preciso, ó, preciso abrir ela um pouquinho mais. Então, venho mais para baixo. Marcados os centímetros aqui, eu sei que esse é o trabalho que eu vou fazer. Então, eu vou deixar o meu disco bem limpinho, a base bem certinha para eu enxergar o que eu tô fazendo de trabalho. E agora eu vou furar a peça, tomando cuidado para não expandir aqui, porque eu já tô na medida final. E aí você vai tornear como você está acostumado a tornear. Fura, acerta o fundo, abre a parede, sobe, deixa a parede bem regular, e aí você sempre vai dando uma mesurada aqui, tá certinho, aqui dentro tá certinho. E por que eu gosto do caliper? Porque ele tem esses dois lados, para medir do lado de fora e aqui, tchanã, para medir do lado de dentro. Então eu vou colocar aqui dentro para ver o que acontece aqui. Ela não tá boa, a medida do lado de fora tá ok, aqui embaixo, mas eu acabei abrindo um pouco mais a medida aqui e a parede não está fina o suficiente, então vai dar diferença na medida. Tá vendo que quando o caliper vai descendo, ó, tá mostrando que a parede lá embaixo tá mais grossa, ela não tá uniforme, ou seja, eu preciso melhorar a parede interna. Dessa maneira eu sei se a minha parede por dentro tá angular ou se ela tá completamente reta. Por isso que eu gosto tanto do caliper. Então eu vou acertar a parede para ficar um cilindro perfeito. E aí, eu regularizei a parede. Vamos ver aqui fora, tá ok. Tcharam! Agora eu vou medir a altura. E você entende
que ele tá no zero, exatamente para encostar no disco e me dar a altura perfeita. Vamos lá, aqui eu fiz com um pouquinho a mais, ó. Eu passei quase um centímetro de altura. Então, eu vou cortar aqui a boca para ficar com os 6,5 centímetros que eu preciso ficar. Faço aquela boa compactação na boca para ela ficar bem acabada e bem bacana. Dou uma geral lá no fundo, se não tem barbotina, se não tem nada aqui que vai desmerecer o meu trabalho. Vou dar uma limpada aqui fora. E corto a peça. E dessa maneira, eu tenho já a parte de fora da mantegueira. Agora, vamos passar para a parte de dentro. O começo é o mesmo. Coloco o disco no torno. Umedece um pouquinho. Depois de fixar o bolo de argila no disco, você começa a centralizar. Cada um tem a sua maneira de centralizar. E da mesma forma que a vez anterior, eu vou agora, que está centralizado, baixar um monte até chegar na medida que eu preciso. Ela vai ser só uma base pequenininha, porque o cilindro vai vir mais para dentro dela. O que eu vou fazer? Eu não vou abrir já aqui a parede, eu vou entrar com ela para deixar só a base. Garantir que eu tenho essa base da medida que eu preciso. E depois que eu garantir a base, eu vou mudar o tamanho do caliper, do compasso, para que vai ser o meu cilindro interno. E agora sim eu vou abrir o cilindro. Agora eu vou medir a altura desse cilindro. Tiro essa barbotina excedente. Porque na verdade, essa barbotina aqui, ela fragiliza a peça. Se eu não dou essa compactada aqui nas laterais e tiro essa barbotina, na boca também, quando eu dou aquela compactada aqui assim, se eu não faço isso, o que acontece? Eu queimo essa barbotina com a peça, ela é mais frágil porque tinha muita água, pouco material de argila mesmo, mineral, então qualquer batidinha na peça lasca, e aí vão achar que eu sou uma péssima ceramista que não sei fazer peça, e é uma coisa simples de resolver. E aí eu vou cortar a base. E dessa forma eu tenho as duas partes que encaixam perfeitamente uma na outra. É fácil, né? O importante é você entender que todo o cálculo e o pensamento que vai por trás, ela acontece antes de você sentar no torno. Porque aí, a hora que você está com a mão suja, você só vai executar as medidas que você já planejou. E sempre lembrar que quando você tem a mantegueira, você tem que ter essa folguinha aqui, né? Então você tem a medida externa da parte de fora e aí você tem a medida externa da parte de dentro para dar essa folguinha aqui. Isso é muito importante. Outra coisa também que eu gostaria de lembrar você é que você pode fazer com esse conceito, entendendo essa questão das medidas, tanto do diâmetro quanto da profundidade, para ela dar essa altura, para você ter uma margem aqui dentro, para não ter perigo de queimar o esmalte, você pode fazer qualquer modelo que você queira. Eu mostrei para vocês o modelo cilindro, para vocês entenderem que é o mais fácil de raciocínio. Mas eu também faço esse bujudinho aqui,
Tenho esse com um leve afunilamento aqui, que é uma gracinha também. E tem esse outro modelo. Todos os modelos, o raciocínio é o mesmo. O que você vai prestar atenção em cada um dos modelos é que a parte mais estreita de cada modelo, por exemplo, a parte mais estreita é essa. É ela que vai delimitar o tamanho da parte de dentro, para ele poder encaixar e não bater lá. Aqui é a mesma coisa. A parte mais estreita é aqui, esse gargalo. Então, esse gargalo vai ser a medida para eu determinar a parte de dentro. Esse diâmetro aqui do gargalo é o que eu vou considerar para calcular o cilindro da parte de dentro. E aqui a mesma coisa. No caso aqui eu tenho a parte mais estreita é embaixo e em cima. Então eu vou considerar essa parte. Alguns modelos ficam legais fazer o grande e o pequeno. Outros modelos nem tanto. Esse daqui é o modelo pequeno, acredite se puder. Ele é equivalente a esse modelo aqui, pelo tamanho que eu tenho aqui dentro. Se eu fizesse grande, ficar um pouco feio assim. E esse daqui também é o modelo menor, tá? Veja a diferença de quantidade que cabe em um e outro. O volume desse aqui é muito maior do que esse aqui, pela própria característica do modelo. Por conta desse gargalo, eu não posso fazer a parte de dentro desse diâmetro maior. Para facilitar para você, eu vou deixar a medida de todos esses outros modelos aqui. Então, prepara para você dar um print na tela e aí você fica com as medidas inicial e final desses modelos, lembrando que essas medidas valem para argila branca e granito da Nova Farias, e que eu queimo essas peças a uma temperatura de 1240 a 1260 graus. Então, para você ter como uma referência de medida de manteigueira, entretanto, seria interessante que você fizesse a sua manteigueira e medisse na sua argila e na sua condição de queima qual vai ser exatamente a medida final dela. Porque pode dar uma diferença de porcentagem de retração se você usa outras argilas e faz outro tipo de queima ou queima em outra temperatura. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo seja proveitoso, principalmente para você, Lu, que agora te deu uma luz no fim do túnel, para você não ficar mais batendo cabeça e perdendo argila na hora de modelar suas manteigueiras francesas. Obrigada, boa semana para todo mundo!